O André já... Vamos adiante? Quem é o próximo? Ronald. Claro, con mucho gusto y feliz de verlos y verlas a todos. Qué maravilla. Yo soy Ronald Sanabria Vito. Yo creo que sos el único que no conozco. Sí nos conocimos en el evento que se realizó hace un par de semanas que Brastoa organizó. Ahí escuché tu presentación, pero verdaderamente un gusto estar con todas y todos ustedes. Trabajo con dos sombreros. En este momento apoyo una organización holandesa que no sé si te había contado, Ariane, que estoy trabajando con la IDH, que es la Iniciativa de Comercio Sostenible. Estoy enfocado 100% en el tema de salarios dignos, pero también continúo apoyando iniciativas en turismo sostenible aquí en Costa Rica, desde donde estoy llamando hoy. Específicamente una iniciativa que se llama Tu Modelo, Turismo Motor de Desarrollo Local, para fomentar la proveeduría local sostenible y la conexión entre hoteles y restaurantes con productores agropecuarios sostenibles en dos destinos turísticos en Costa Rica, dos regiones turísticas y en este momento ampliando a dos más. Entonces, aunque en los últimos 2 años he estado más concentrado en temas no necesariamente relacionados con turismo, no puedo dejar mi pasión por el turismo sostenible y mucho menos apoyar los esfuerzos de Brastoa. Así que aquí estoy para colaborar. Muito bem. Ariane? Olá, eu sou Ariane Jarnier. Olá a todo mundo, acho que conheço quase todo mundo. Eu tenho 2 chapéus no momento, eu trabalho globalmente através do Global Ecotourism Network e também e os outros networks ligados como Latin American, Asian, European. E eu também, importante, eu trabalho localmente perto do Rio, em um lugar chamado Cachoeiras do Macacu, por exemplo, com uma RPV chamada Régua, que é muito conhecida em termos de regeneração do Mata Atlântica, tem reintrodução da anta lá, e também esse lugar que está atrás de mim, que é minha segunda casa, onde eu monto o cavalo, e também estou implantando trilhas e ecoturismo lá. E também, atualmente, estou escrevendo o plano de negócios para o Mico-Leão Dourado, que foi meu primeiro tour em ecoturismo, tipo, uns 30 anos atrás, agora. Foi em 92, mas agora eles estão aumentando, vai ser, o ano que vem, pode ser um possível candidato. Vai ser super legal, que realmente vão realmente fazer, eles têm uma área própria, ao lado do BR-101, primeiro viaduto vegetado sobre a rodovia no Brasil, e agora esperamos poder abrir em abril. Então, esse sou eu. Maravilha, gente. Sejam bem-vindos. Acho que todos os que tinham confirmado, acho que já estão aqui na sala, e a gente está fazendo uma rodada de apresentações. Então, vou indicando por aqui. Helena, você começou a conversar, a paparicar, mas não se apresentou, né? Então, você pode continuar, por favor. Pois é, me animei aqui de ver esses amigos tão queridos. Eu sou Helena Costa, falo de Brasília, sou professora da Universidade de Brasília. Já tive a sorte, o prazer de trabalhar com vários de vocês em vários momentos diferentes, né? No Prêmio, em algumas outras iniciativas, projetos, no Ministério, enfim, é uma alegria estar com vocês de volta. Acho que o Oliver era o único que eu não conhecia, é um prazer conhecê-lo, Oliver. E os demais a gente já teve essa chance e eu considero uma grande sorte. Aqui em Brasília, eu coordeno o Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade da Universidade de Brasília, junto com o João, que está aqui também. A gente fundou esse laboratório em 2007 no Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB. Então, a gente se dedica a uma série de projetos, a uma série de pesquisas,
A Rayane também está conosco, pesquisadora do núcleo do laboratório junto conosco. Então, a gente se dedica a uma série de temas nessa interface de turismo e sustentabilidade, e há uma série de projetos, depois, se for o caso, a gente conversa um pouquinho mais, mas acho que essa é a apresentação mais breve, e é um prazer estar com vocês para pensar juntos aí no prêmio. Obrigada, Helena. Jéssica? Oi, pessoal, boa tarde a todos. Também estou aqui emocionada aí de ver todo mundo, né, cada um, né, no seu quadradinho aí. Espero que estejam todos bem, enfim. Eu sou a Jéssica, eu estou atualmente, né, no Senac São Paulo, coordenando a área de desenvolvimento dos programas e cursos educacionais aí do Senac São Paulo, na área de turismo e hospitalidade. Já acompanho bastante aí o prêmio, né, desde acho que do início, e enfim, é uma das iniciativas que eu mais gosto no turismo, atualmente aí no Brasil, e acho que a gente tem um desafio aí, né, daqui para frente, né, de tornar isso muito mais, enfim, enraizado, fortalecido e tudo mais. Contem comigo. Obrigada. Rafaela? Eu sou coordenadora geral de turismo. Estou sem som, vocês... Está voltando, está baixinho, mas está voltando o seu áudio. Tá, vou tentar aumentar aqui. Me ouvem melhor agora? Sim? Tá. Eu estou representando o Ministério do Turismo do Brasil. Eu sou atualmente coordenadora geral de turismo responsável. Apesar de já ter 13 anos de casa, né, sou servidora do Ministério do Turismo, só agora eu estou atuando mais diretamente com essa pauta. Acredito que todos devam ter conhecido a Gabriele Nunes, né, que era a antiga coordenadora que esteve em Canela, e agradeço o convite, estou muito honrada de poder participar, então, desse seleto grupo, e estou à disposição, então, para contribuir aqui com o Ministério do Turismo. Obrigada. Obrigada, Rafaela. Cani? Eita, nós, gente, muita emoção, hein? Prazer em revê-los. Espero poder lhes dar um abraço em breve, pessoalmente. Estou com um antigo amigo aqui desde 1990, o Oliver, que deve estar no Canadá, e vários outros aí espalhados aí por esse mundão. Muita saúde, muita paz para todos. Eu estou aqui como chapéu da Horvat HTL. Eu sou sócio aqui da Operação do Brasil, atuo no âmbito da rede da Horvat HTL no âmbito de América Latina e Caribe. É uma consultoria, né? Eu atuo também com uma outra empresa canadense chamada Green Heart Conservation Company. Ronald e Oliver talvez conheçam e tal. Enfim, eu estudo esse assunto já há um bom tempo, né? Comecei no meu mestrado em 98, que terminou em 2002. A gente está nessa batalha aí com vários de vocês em cada um desses segmentos. E mais recentemente a gente executou um projeto bacana com a Brastoa, que foi a jornada do relato integrado, né? Que foi ao seu final interrompida com o advento da pandemia, mas foi um exercício muito legal e uma iniciativa inédita de uma entidade específica do setor de turismo, né, executando então essa ferramenta, esse framework internacional. Prazer revê-los. Obrigada, Cani. Garrido? Olá, Mônica. Olá, pessoal. Que saudade que eu estava de vocês. É muito bom estar aqui. Fiquei feliz de receber esse convite, estar aqui com os jurados do Prêmio Brastoa. Eu ia falar que eu tenho vários chapéus também, Mônica, mas eu vou restringir dizendo que eu só tenho um agora. Sou jurado do Prêmio da Brastoa. Para mim é um dos mais importantes aqui, tá? Mas fico feliz por isso. Bom, meu nome é Alexandre Garrido, sou diretor de uma empresa de consultoria chamada Sextante. A gente é especializado em sustentabilidade e gestão de riscos. Estamos aí no mercado há mais de 20 anos
Eu tenho a honra de estar atuando como coordenador da BNT, do grupo lá que faz as normas na área de turismo sustentável, e também estou coordenando desde 2016 o grupo da ISO, faz as normas internacionais, também na mesma temática, turismo sustentável. E é com essa experiência que eu estou aqui atuando como jurado do prêmio. Tive a chance de ajudar a Abrastoa no início, na construção dos prêmios lá na primeira versão, que a gente ajudou a conceber como consultor em 2010, 2011. Então, isso aqui, para mim, é a minha casa aqui. Estou muito feliz de estar com vocês. Prazer em revê-los. Muito bom. Ale. João? Fala, pessoal. Tudo bem? Muito boa tarde a todas e a todos. Um prazer enorme rever os rostinhos aí de grandes amigos. Como é bom poder reencontrar amigos, né? Nessa correria. Por mais que a gente esteja em pandemia, a gente ainda continua na correria, talvez mais ainda. Agradecer muitíssimo, Mônica, pela lembrança, pelo convite. É uma honra compor esse quadro de pesquisadores, de profissionais que eu tenho tanta admiração. Obrigado. Bom, eu sou o João, né? João Tasso, sou professor do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília. Atualmente estou à frente do programa de pós-graduação em turismo, aqui também da Universidade de Brasília, e tenho a alegria de dividir junto com a minha amiga Helena Costa a coordenação, né, do Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade, o LET, que a Rayane faz parte, vários amigos. Então, só para encerrar minha fala, também desejar a todos, espero que todos estejam bem, de saúde, e é um prazer compor novamente esse grupo com vocês. Obrigado. Obrigada, João. Mariana, o time da academia está aqui fortíssimo. Ainda bem, né? Várias pessoas queridas. Boa tarde, desculpa ter entrado atrasado, eu tive algum problema aqui na conexão. Obrigada, Mônica, André, Dante, todo mundo da Abrastoa pelo convite mais uma vez. Eu sou Mariana Rodrigues, sou professora no curso de Lazer e Turismo da USP e presido o Conselho de Turismo da FEComércio, que tem a Abrastoa como um dos nossos principais membros. É muito legal estar com todo mundo aqui na discussão do prêmio. Estou vendo a Jéssica, Ronald, quanto tempo que eu não te via, Ale, Cane, João, beijo para todo mundo. Tem algumas pessoas que não estão aparecendo na minha tela, mas beijo para todo mundo. Rayane, oi, tudo bom? Aproveitar que você já chamou a Rayane vocês ainda não conhecem, né? Ela ainda não faz parte, mas a gente convidou a Rayane para estar hoje aqui com a gente, justamente porque ela tem sido nossa parceira num dos projetos que a gente desenvolveu ao longo da pandemia. Começamos lá com alguns trabalhos junto com a Helena, com a Jaque, depois veio a Rayane e criou junto com a gente o Boletim Abrastoa, que desde o mês de abril de 2021 começou a coletar informações e aí a gente foi aprimorando esse trabalho. Hoje a gente já tem um projeto muito mais estruturado, um programa muito mais estruturado, com apresentações. Alguns de vocês, Mariana já esteve com a gente, discutindo os temas, Helena já esteve com a gente, enfim, e é um momento que a gente começa a trabalhar dando a relevância que os dados têm para o nosso setor, que precisa ter para o nosso setor, que ainda talvez não tenha como a gente gostaria, mas se todo mundo fizer uma parte, a gente caminha nessa direção. Então, Rayane, se apresenta, por favor. Mônica facilitou muito a minha vida, porque eu resolvi que eu vou ficar sem voz, gente. Então, eu não sei se vocês conseguem me ouvir, mas eu sou Rayane Ruas, eu sou aluna do doutorado em Aveiro, eu estou aqui em Portugal, com muito frio. E aí é por isso essa gripe. Não é Covid, já fiz um monte de teste essa semana, é só uma gripe, mas por aqui também tem H1N qualquer coisa. Então, é uma honra muito grande estar aqui com vocês, compondo esse grupo, participando. A minha área de investigação e atuação é a parte de gestão por dados, essa gestão, data driving, e a gente vem trabalhando isso na Abrastoa, com o anuário, os boletins, também com destinos turísticos e com empresas, para que eles possam, a partir dos dados, tomar decisões, para que sejam destinos melhores e, obviamente, mais sustentáveis, né? E é por isso também que tenho a honra de compor aí o LET, de ser parte desse grupo de pesquisadores que sempre acendem uma luzinha. Olha, tem aqui um estudo, tem aqui um indicador, tem aqui alguma coisa que a gente acaba que fica sempre antenado. Então, é uma honra muito grande estar com vocês.
e no que eu puder ajudar, contem comigo. Eu vou usar mais o chat do que o microfone, por razões óbvias, mas estão por aqui. Obrigada, gente. Eu queria só que o time da Abraçoa desse um oi rapidamente para vocês saberem quem são eles. Está aqui Fernanda, André, Danilo e Dante, e está aqui uma pessoa escondidinha, que é a Marina, que eu não sei se vocês conhecem, mas é a nossa vice-presidente do Conselho de Administração, a pessoa que lidera o nosso GT de comunicação e a pessoa que lidera todas as discussões em relação ao nosso prêmio também. Então, queria só que vocês dessem um oi, gente. Boa tarde, gente. Eu sou o Dante, acho que conheço aqui a grande maioria, cuido aqui da parte de parcerias com os destinos, enfim, e alguns outros parceiros. Um prazer ver esse timaço aqui reunido. Oi, pessoal, André aqui. Conheço um monte de gente. Acho que o único que eu não conheço aqui é o Oliver, mas todos os outros são de casa. Como todo mundo falou, saudades. Brasol passou por muitas mudanças nesses 2 últimos anos, que no momento certo a gente conta para vocês, porque hoje o assunto é prêmio de sustentabilidade. Mas muito legal ver todo mundo nessa tela, muito legal mesmo. Olá, pessoal, eu sou a Fernanda. Lá em Canela, no nosso último prêmio, fui eu que levei vocês para lá, que cuidei de toda a parte da logística. Hoje eu estou cuidando aqui na Brasol da parte do administrativo e financeiro, entre outras coisas também. Sejam todos muito bem-vindos. Danilo colocou um coração, acho que ele não está podendo falar, mas ele está aqui presente, o coração está pulsante. Marina? Vou dar aqui um oi também rapidinho, gente. Obrigada pelo tempo de vocês, um prazer estar aqui junto com vocês. A Mônica já fez a apresentação, então estou aqui representando o Conselho Administrativo da Brasol. Acho que tive contatos com alguns em Canela e outros em algumas ações que ao longo aí desses 2 anos a gente desenvolveu. Prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada a todos, gente. Eu tenho que dizer que eu fico emocionada. Esse projeto é um projeto que a gente toca com o coração, com a alma, é um projeto que a gente se orgulha muito, que a gente luta muito para que ele se mantenha vivo, para que ele cresça, para que ele se fortaleça, e vocês são protagonistas deles, assim como nós, porque a participação de vocês sempre foi vital para nos ajudar a olhar, para nos fazer pisar no chão, para a gente ativar a nossa crítica em relação às coisas que a gente está fazendo, e nada mais justo do que nesse momento, depois de 2 anos sem o prêmio, que a gente olha para o futuro e pensa que está no momento da gente de novo assumir essa rédea, nada mais justo do que primeiro sentar com vocês para a gente contar o que está aqui no nosso radar, o que a gente está vislumbrando, ouvi-los para que a gente possa tomar as melhores decisões. Eu quero pedir desculpas antes de qualquer coisa, porque eu sou péssima para conduzir debates e discussões. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma apresentação rápida, só para a gente ficar na mesma página. Alguns não estavam em Canela, então só para a gente voltar aqui e se situar onde a gente está e contar um pouco do que está nos norteando agora para 2022. E a ideia é que a gente, em seguida, abra aqui a discussão. Eu ia projetar, André é super ligeiro, já está colocando aqui a apresentação para a gente, então sejam bem-vindos de volta, né? Depois de tanto sufoco, né, que todos nós estamos passando, a gente conseguir tomar respiro e olhar e pensar que a gente pode resgatar coisas que são vitais, importantes, e que a gente pode fazer isso juntos é emocionante. Então, nesse momento, o André falou, a gente não vai entrar em detalhes, a Brasol passou, está passando e vai passar por muitas transformações, mas eu sempre tendo a acreditar que tudo é muito positivo no final, porque a gente repensa, a gente reavalia, e a gente tira as lições que a gente precisa tirar, e a gente tem a oportunidade de olhar agora essa situação, vendo que a sustentabilidade talvez nunca tenha sido tão vital e fundamental, e nunca tenha estado tão presente na nossa pauta. Então, esse é um dos motivos que nos traz aqui, com essa perspectiva de que não podemos mais esperar, e a gente precisa resgatar esse tema, porque mais do que nunca ele é fundamental. A Brasol continua sendo esse hub, representamos as operadoras, e essas operadoras, elas interagem com toda a cadeia produtiva, como vocês sabem, para desenvolver experiências no Brasil e no mundo para brasileiros e estrangeiros, e este papel é um papel estratégico. Então, a gente quer mais do que nunca fortalecer essas relações e trazer o tema da sustentabilidade para o coração dessa discussão. Pode passar, André, por favor?
Queria contar rapidamente a nossa estrutura, eu não sei quantos de vocês estão atualizados, tivemos eleição ano passado, até 2023 a gente tem uma reeleição. Roberto é o presidente da associação, com um grupo de mais 4 conselheiros, que são todos vice-presidentes, e que formam o nosso conselho de administração. Além do conselho de administração, cada um deles coordena um grupo de trabalho dentro da Abraçoa para discutir temas que são estratégicos. Então, o Roberto também coordena os nossos conselhos regionais, Frederico, nosso vice-presidente, cuida do GT de Finanças e Parcerias, o Pablo cuida do GT de Inovação e Tecnologia. Como eu disse, a Marina está no GT de Comunicação, mas responde por eventos, responde pelo Prêmio de Sustentabilidade, pela academia, enfim, tem uma série de ações aqui que ela lidera dentro da Abraçoa. A gente tem o nosso GT de Tributação e Legislação, vocês sabem o quanto isso é vital, sobretudo nesses tempos aqui em que vivemos. E a gente tem a Estelinha, que foi da última gestão conselheira, nessa ela não está, mas ela assumiu um grupo de trabalho que é de especialistas, e eu vou ter oportunidade depois de contar um pouquinho mais, mas faz parte desse momento de transformação que todos nós vivemos e desse reposicionamento que a gente tem feito no mercado dos nossos associados e mesmo da própria Abraçoa. Pode passar, por favor? Como que a gente está hoje? 68 associados, 49 operadoras de turismo e 19 parceiros de negócios institucionais. Na próxima tela, a gente tem um pouquinho desses logotipos para vocês identificarem quem são as empresas que estão aqui. Dentro do grupo de operadoras, como eu disse, operadoras que trabalham com emissivo internacional, com receptivo internacional e com turismo doméstico, de forma generalista ou de forma absolutamente segmentada, ecoturismo, aventura, esqui, turismo cultural, turismo gastronômico, enfim, cada um dentro da sua praia. E esse outro conjunto, que a gente chama do nosso ecossistema, formado por muitos destinos, países, destinos nacionais, municípios, estados, e parceiros que têm interesse, que trabalham com as operadoras ou têm interesse em trabalhar. Importante dizer para vocês que a gente reformulou a Abraçoa por inteiro em maio do ano passado, e essa distribuição foi feita a partir daí, e a gente começa a trabalhar ativamente para fortalecer esse ecossistema e ter cada vez mais players perto da Abraçoa, porque quanto mais a gente trabalhar juntos, a gente entende que é o melhor formato. Pode passar? Só para dar um overview para vocês entenderem, pré-pandemia e pandemia. Em 2019, a Abraçoa faturou 15 bilhões, os nossos associados tiveram um faturamento total de 15 bilhões. Aqui vocês têm um desdobramento, a gente pode compartilhar esses dados com vocês sem problema nenhum. Tivemos um embarque de 6,5 milhões de passageiros, e no ano de 2020, desculpa gente, o embarque saiu com R cifrão aí na frente por engano, tá? As primeiras 3 linhas é o bloco de faturamento, o segundo bloco é de passageiros embarcados e o terceiro é de ticket médio. Os 15,1 bilhões caíram para 4, isso em 2020, o próximo anuário a gente lança em abril, agora, durante o nosso prêmio com a nossa convenção. Obviamente, o turismo doméstico ganhou força nesse período, foi 3,2 milhões de embarques para o Brasil, contra 143 mil do internacional, por razões óbvias, e só para que vocês tenham aí um entendimento do baque e do impacto que todos nós sofremos e continuamos sofrendo ainda, porque, infelizmente, a gente não virou 100% essa página. Pode passar, por favor? Aqui é só para contar que a gente tem um trabalho institucional de fortalecimento das parcerias, a gente entende que a Abraçoa precisa estar nos principais fóruns de discussão, nos principais conselhos que discutem o turismo, porque é assim que a gente vai fazer diferença, é assim que a gente vai ser ouvido, é assim que a gente vai poder trocar, é assim que a gente vai poder aprender. Então, a gente tem feito questão de marcar presença e poder levar essa fala e o nosso posicionamento para todos esses ambientes. Aqui, além das entidades, vocês têm aqui embaixo um grupo de agenciamento que foi formado há muitos anos atrás e se fortaleceu na pandemia, bem como um grupo que nós criamos chamado G20, para tratar de questões institucionais, sobretudo agora, durante a pandemia. Esse grupo estruturou uma pauta coletiva com prioridades, com assuntos convergentes, sobretudo para trabalho com o governo federal, e ele é formado pelo agenciamento, produtos, a gente tem os representantes dos meios de hospedagem, de parques, de destinos,
e de eventos. Então, esse é o grupo que a gente montou para que a gente pudesse se unir e trabalhar aí para fazer essa gestão de crise. Pode passar, por favor? Aqui um pouco da Abrastoa, a gente tem um trabalho de fomento do setor, um trabalho institucional forte, um trabalho de promoção e apoio à comercialização. A gente tem muitas atividades que a gente realiza e o nosso desafio é como é que a sustentabilidade participa, como é que ela atua no DNA dessas ações. A gente já teve um momento no início, lá atrás, quando a gente tinha um programa de sustentabilidade que era uma apêndice. Só que, com o passar dos anos, a gente entendeu que a sustentabilidade tem que estar em tudo que a gente faz. Então, ela precisa nos mobilizar. Se vocês perguntarem, já conseguiu? Não. É um desafio constante, é um aprendizado constante, mas é aqui que a gente entende que ela tem que estar. Pode passar, André, por favor? Eu não vou entrar nesses detalhes e a gente vai compartilhar com vocês, mas o que a gente quis trazer aqui foi uma linha do tempo para que a gente conseguisse entender onde a gente começou e por tudo que a gente já passou, todos os passos que nós já demos, alguns para frente, outros para trás, mas faz parte do negócio. Então, a gente começou lá em 2005, a gente foi realizando uma série de ações. Vocês aqui, muitos participaram ativamente em diferentes etapas, em diferentes projetos. O Garrido falou que participou com a gente desde lá de trás, quando a gente criou o programa de sustentabilidade, depois o prêmio, participou das nossas capacitações, e a gente tem aqui com vocês uma atuação em muitas dessas atividades que estão aqui nessa linha do tempo, e também muitos como inspiração. Só para te contar, Jéssica, a gente começou a trabalhar a sustentabilidade aqui depois de duas coisas. Uma que tem a ver com o Ronald Sanabria, que foi uma viagem que a gente fez de benchmark internacional, que a gente foi para Costa Rica, e lá a gente foi recebido por um time de primeiríssima linha que nos deu uma aula sobre sustentabilidade, e a gente voltou com a cabeça fervendo, entendendo que tinha que fazer alguma coisa. E um segundo passo, quando a gente foi numa apresentação de vocês, do SENAC, que estava vocês, o Oliver Hillel, fazendo uma apresentação para o lançamento de alguns cursos de turismo e sustentabilidade que vocês iam fazer. Então, para dizer que isso se soma com a Ariane, que criou lá atrás, né, o programa de certificação do turismo, PCTS, né, Ariane? E isso é uma cadeia, é uma rede que se retroalimenta. E é com muito orgulho que a gente formou esse grupo de jurados, que vocês são especialistas e são nossa referência para as nossas tomadas de decisão. Tudo foi até 2019. Em 2019, nós realizamos o nosso Prêmio em Canela, anunciamos que o próximo de 2020 aconteceria na Serra Gaúcha, e a gente sabe que a nossa vida foi virada do avesso, e isso não aconteceu. Catarinense. Falei gaúcha, né? Desculpa. Canela, a Serra Gaúcha, e a gente anunciou que ia para a Serra Catarinense no ano seguinte. Isso não aconteceu. Mas não significa que a gente não fez nada a respeito da sustentabilidade, muito pelo contrário. Essa gestão de crise nos mostrou mais do que nunca que a sustentabilidade está no centro das discussões econômicas, socioculturais e ambientais, e mais do que nunca que tem que continuar e tem que se extrapolar para que a gente dialogue cada vez mais com os nossos consumidores, trazendo esse tema como um tema de relevância. Eu não vou entrar aqui, mas fizemos ações o Cani trouxe a questão do nosso relato integrado, que está aqui, a gente criou esses grupos, a gente focou em ações para manutenção dos empregos, para, enfim, suporte para o setor, para comunicação com o setor e com o consumidor. A gente foi trabalhando numa série de frentes que tinham a ver com a sustentabilidade da nossa atividade. Então, a gente tem detalhes disso que a gente pode compartilhar num outro capítulo, e também entendemos que, mais do que nunca, tínhamos que fortalecer essa vertente da inteligência dos dados para que a gente pudesse ter um balizador seguro para a gente poder tomar decisões. Muitos parceiros aqui, né? Letes, a UNB, Helena nos ajudando com pesquisa com o consumidor, Mariana Aldrigue nos ajudando aí nesse trabalho de apresentação desses boletins, junto com a Rayane, traduzindo isso numa linguagem mais palatável para que isso fique acessível. E aí a gente foi evoluindo, criamos uma academia de excelência Abrastoa, que a gente vai falar um pouquinho dela um pouco mais para frente, e que veio justamente para a gente assumir um papel também nesse trabalho de aprimoramento, de desenvolvimento dos empreendimentos e dos profissionais do nosso setor. E a gente chegou, no final do ano passado,
e pensamos, as coisas estão assumindo e entrando num curso de retomada não, a gente não acredita que vai retomar nada, de recuperação e reconstrução do setor, e é importante a gente trazer as discussões que a gente entende que são prioritárias. E a gente falou, a gente precisa resgatar as ações de sustentabilidade, não só o prêmio, mas as ações de sustentabilidade. E a gente entendeu que ainda falta gente, ainda falta energia, ainda falta tempo, ainda falta recursos financeiros, ainda falta tudo. Mas não falta vontade de fazer isso ficar em pé. Então, a gente entendeu que era a hora. A gente teve um convite da Serra Catarinense para que, ao invés de fazer isso no final do ano passado, a gente fizesse depois da temporada de verão aqui, para que fosse um primeiro momento da gente se reencontrar e da gente voltar e traçar planos e projetos futuros novamente. Aceitamos o convite e aí vem a nossa conversa agora, pode passar, que é para falar a respeito do prêmio. Isso daqui é um resumo do que nós fizemos desde 2012 até 2019, tivemos 619 cases inscritos em 8 edições, 79 cases premiados, desenvolvemos com a parceria do Ministério do Turismo, não só a possibilidade de transmitir as cerimônias de premiação, produzir materiais, produzir um vídeo do premiado, do Prêmio Top de Sustentabilidade, mas também de criar um mapa das iniciativas sustentáveis. Isso foi até onde a gente chegou, pode passar, por favor? Com que objetivos o prêmio? Estimular a cadeia a agir com base no tripé da sustentabilidade, com este olhar, pensando no ambiental, no social e no econômico, incentivar o trade a oferecer produtos e serviços cada vez mais sustentáveis, fomentar essa cultura empresarial da gestão da sustentabilidade, reconhecer as melhores práticas e dar visibilidade no sentido de inspirar e servir como um norte para que o desenvolvimento sustentável de fato se consolide no país. Isso é que nos norteou até aqui. Pode passar, por favor? Falando do prêmio, vocês já sabem, a gente teve, felizmente, desde a primeira hora, o apoio da OMT, o apoio do PNUMA, o apoio do Ministério do Turismo, a gente tem o apoio de vocês, porque são vocês que fazem, junto com os cases, esse prêmio acontecer, e é com muito orgulho que cada um de vocês está aqui fazendo parte disso, e a gente foi modelando e aprimorando o prêmio ao longo do tempo, e trouxemos os ODS para cá, para a gente garantir que a gente vai ter uma linguagem única e alinhada. Pode passar, por favor, André? Isso foi o que a gente trouxe. Aqui nós temos vocês. A gente tem sempre alguns que participam de algumas edições ou não podem participar de outras, mas aqui são o nosso time, né? O nosso time de ouro, e para que a gente, com vocês, comece, então, a olhar para frente. Pode passar? Porque é isso, a gente fez uma seguinte conta. Nesse tempo todo, a gente não cabia estimular a competição, cabia estimular a colaboração, a cooperação, o compartilhamento. E a gente entendeu que não tínhamos condições de fazer, mas mesmo que tivéssemos, não era hora de instigar a competição. Muitas coisas foram feitas, então, nesse sentido, de parcerias. Pode passar, André, por favor. E a gente não cancela os sonhos, a gente adia. E a gente adiou para agora. E vem aí o Prêmio de Sustentabilidade de 2022. Fizemos um anúncio no dia 16 de dezembro. Falamos um pouquinho, foi um evento virtual. O Ronald pôde estar com a gente nesse momento. A gente queria que todos estivessem, mas o final do ano foi tortuoso e não foi possível. A gente fez um evento um pouco mais simples. Vitor já esteve com a gente também. Helena esteve com a gente também numa apresentação pontual que nós acabamos fazendo dos resultados da pesquisa de sustentabilidade que nós fizemos com os nossos associados, que foi lançada no dia seguinte a gente, então, anunciou o resgate dessa ação, que é o nosso prêmio. Um resumo da ópera, ele vai ser em Santa Catarina, de 8 a 11 de abril deste ano. Está prevista a realização dos CIDs, do prêmio. Vamos lançar o nosso anuário em conjunto com os CIDs e vamos realizar também a nossa convenção. É um momento em que a gente vai reunir, então, nossos associados, nossos principais parceiros, para a gente discutir para onde vamos.
Serra Catarinense é um grupo de municípios e eles estão muito empolgados, fizeram uma parceria, inclusive, com o Ministério do Turismo para um convênio, para desenvolver uma certificação local, para incentivar seus empreendedores a trabalharem com a questão da sustentabilidade de um jeito muito mais estruturado do que até agora eles fizeram, e a ideia é que a gente consiga trazer esses destinos, inclusive para o portfólio das operadoras, de uma forma mais consistente e organizada. A gente tem uma programação prevista de 3 dias úteis dentro dessa programação, onde no primeiro dia a gente faz o lançamento do anuário e os CIDs, no segundo a gente tem a nossa convenção, e no final do terceiro dia a gente vai ter a premiação, que eu já escrevi aqui como um reconhecimento. E aí, pode passar, André, por favor? O que eu queria contar para vocês? Como é que a gente está olhando para essa edição 2022? A gente entende que ela não vai ser como foi antes, ela não dá continuidade ao prêmio como ele aconteceu até 2019, e de certo que ela não vai ser o modelo que vai vigorar daqui para frente. A gente está entendendo que isso é uma ponte que nós estamos criando desde que a gente parou para o futuro. E pensando que, dadas todas as limitações e faltas de todos os recursos, que a gente gostaria sim de fazer isso, mas de uma forma que fosse factível, que a gente mantivesse o nosso profissionalismo, as nossas responsabilidades, o foco que a gente sempre teve para fazer coisas corretas e da melhor forma possível, mas que ela viesse num modelo que conversasse com o momento que a gente vive hoje. Nós não gostaríamos de ter, então, uma divisão de premiados por categorias, como a gente teve até a última edição, mas a gente imaginou um modelo no qual a gente pudesse criar uma forma de reconhecer as empresas que estão fazendo diferença, sobretudo neste momento, para que a gente siga se desenvolvendo e de forma responsável. E aí, eu começo aqui um pouco contando para vocês o que passou pela nossa cabeça, porque na sequência eu quero abrir, então, para a gente poder conversar um pouquinho e a gente dialogar sobre essas ideias e o quanto vocês acham que isso faz sentido. A gente imaginou identificar, talvez, algumas áreas de premiação, como, por exemplo, ambiental, sociocultural e econômica, enfim, ou algum outro viés que fizesse sentido, e que a gente pudesse contar com vocês e com a expertise de vocês para indicar empresas que vocês avaliam que estão fazendo um trabalho que merece um reconhecimento. Então a gente vai premiar os nossos amiguinhos? Não, a ideia é que a gente possa ter essas indicações, que a gente possa embasar isso de alguma forma, com levantamentos, informações, e que a gente também, vocês próprios, possam votar em 2 ou 3 ou 4, naquele número que nós entendemos que é o adequado para essa premiação. A maior parte das coisas vai precisar acontecer virtualmente, porque a gente não tem condição de fazer todo aquele movimento, o prêmio como ele sempre foi, infelizmente, porque não temos condições. Mas a ideia é que a gente possa usar essas ferramentas todas que a gente tem para que a gente possa identificar, fazer levantamentos e fazer um trabalho que direcione para que, de fato, aqueles que estão fazendo essa diferença sejam reconhecidos. E eu queria lembrar uma coisa para quem esteve em Canela, que depois da avaliação que os jurados fizeram e elegeram os finalistas, os jurados me chamaram de lado, chamaram os representantes da Abraçoa e falaram, olha, a gente queria fazer uma sugestão para vocês, que a gente alçasse o Zé Fernandes do Campos dos Sonhos de um concorrente do prêmio para um jurado. E a gente disse que a gente iria fazer esse reconhecimento no próximo prêmio, isso não aconteceu. Então, a gente tem um compromisso aqui, nosso, moral, de fazer esse reconhecimento acontecer nessa próxima edição. Então, a nossa ideia é a gente identificar algumas possibilidades de criar alguns critérios, indicar, e vocês, entre vocês, fazerem esse processo de seleção, e aí, obviamente, contando com a gente para aquilo que for necessário. Não esquecendo o nosso compromisso aqui desse reconhecimento e dessa mudança de status aí do Zé Fernandes. Pode passar, por favor? Além do prêmio em si, a gente vai realizar os CIDs.
pensando num formato virtual em que a gente possa contar com vocês para a gente promover painéis ou apresentações discutindo os temas que a gente identificar que são vitais para a gente trabalhar nesse momento de recuperação do setor. Como eu disse, a gente vai também lançar o anuário, e neste anuário a gente vai ter 2 módulos adicionais de 2 pesquisas importantes que a gente fez ao longo desse ano, com os associados, que foi de inovação e de sustentabilidade, inclusive sustentabilidade foi lançada aí em dezembro do ano passado. Então, a gente quer conectar isso e esses resultados, porque vocês que estão com a gente, e a gente não tem... a gente sempre foi muito transparente entre nós, vocês sabem o desafio que nós temos para trazer cada vez mais os nossos associados com cases estruturados e fortalecidos para dentro do prêmio. Então, a gente entende que isso é uma forma da gente trazer e fazer essa ligação, e nós gostaríamos que o CIDES tivesse esse modelo que é aberto para todo mundo, mas pensamos também que algumas pílulas e alguns temas pudessem ser trabalhados entre jurados e associados, numa integração que a gente ainda não teve de uma forma consistente até hoje, porque as coisas aconteciam em paralelo e a gente só conseguia se encontrar no almoço, no prêmio, em momentos muito sociais. Então, desculpa, a ideia é que a gente possa criar uma forma para que esses conteúdos façam parte dessas discussões que a gente vai ter, inclusive, na nossa própria convenção. E, por último, quando eu disse para vocês que nós lançamos, durante a pandemia, a Academia de Excelência Brasstoa, nós lançamos, então, um programa que se chama Experiências Incríveis. A gente lançou um programa de dados e inteligência, que é esse que a gente tem a parceria com a Rayane, da Up Soluções, e a gente criou um outro módulo para falar de destinos. A ideia é que o CIDES não se limite, a partir de agora, exclusivamente ao nosso prêmio. A gente já teve momentos que a gente levou o CIDES para evento, que a gente fez uma discussão aqui, outra ali, mas a gente queria trazer o conteúdo da sustentabilidade de forma consistente, debaixo desse guarda-chuva de excelência Brasstoa, convidando vocês a fazermos discussões, a trazermos esse tema e envolvermos e engajarmos a cadeia produtiva de uma forma geral nessas discussões. Então, eu acho que essa era a última tela, se não me engano. Era. E aí, pode tirar a apresentação, André? Queria, então, contar então, isso para vocês, e, a partir daqui, abrir essa discussão. E, gente, eu vou pedir ajuda para vocês, para os universitários, para os acadêmicos e para os consultores, que têm muito mais know-how nessa condução aqui. Se vocês puderem, algum de vocês, me ajudar aí para a gente conseguir conduzir essa nossa conversa. A gente ainda tem aqui um pouco mais de 40 minutos para a nossa discussão, para a gente ouvir vocês e ver se isso faz sentido ou não, e que vocês pudessem nos trazer também sugestões aí de condução disso daqui para frente. Mônica, eu posso te ajudar aqui, eu te ajudo como? Tomando notas, acompanhando o que o pessoal fala, eu te ajudo. Só dizer. Obrigada, Helena. A gente está gravando, então acho que essa questão de tomar nota, a gente vai ter esses registros, mas se você puder me ajudar nessa condução, está valendo. Te ajudo, estou aqui. Obrigada. Ariane, acho que levantou a mão, Ariane. Sim, já estava, quando eu estava terminando, eu já pensei nisso. Eu acho que é muito importante ter meus amigos lá do NEP aqui, que em 2021 começou a década da regeneração de ecossistemas. Então, estamos falando de regeneração tanto dos ecossistemas, tanto do turismo, dos cinzas. Então, acho que nós vamos ter que incentivar projetos que representam isso, ligados a turismo. Porque hoje em dia, a sustentabilidade, o Alexandre me perdoa, mas hoje em dia todo mundo está falando de regeneração. Que, de alguma forma, é a mesma coisa, só que a regeneração faz mais claro que você está consertando, está querendo voltar, porque não tem bastante natureza. Chamou para a briga, eu vou querer falar também. Não é briga, mas é só... Eu sinto as tendências. Então, a tendência é isso.
Então, e tem belos projetos, eu acho que no Brasil, e é importante também chamar a atenção para isso, porque o turismo tem que regenerar, a natureza tem que regenerar, pessoas têm que regenerar, então tem tudo a ver, minha modesta opinião. Obrigada, Ariane. Acho que o Oliver levantou a mão depois. Tirar a mão aqui para depois não confundir, né? Gente, olha que maravilha, quanta coisa me veio na cabeça enquanto estava pensando. Primeiro que eu topo, qualquer coisa que vocês mandarem eu topo, tanto pessoalmente como também em termos do secretariado da Convenção da Biodiversidade. O turismo é um setor que vai ser chamado a contribuir, nós temos um plano de 10 anos que vai ser elaborado, onde o Ministério do Turismo, que por sinal é meu chefe, né? Eu acho que é importante que a Rafaela saiba que eu, na verdade, trabalho para ela, essa é a verdade. O Ministério do Turismo do Brasil é um participante importante na convenção, e a gente tem o turismo como um player muito importante. Então, nesse sentido, eu queria dizer, primeiro, que topo. Segundo, do ponto de vista ONU, seja a OMT, seja o PNUMA, seja nós, que também somos PNUMA, mas qualquer outra, esse ano, os temas da Assembleia Geral me parecem bastante razoáveis, porque eles são os seguintes: eles falam de saúde, como não poderia deixar de ser, de toda a questão do Covid, eles falam de gênero, que sempre é relevante, eles falam de mar e falam de terra, e aí falam de conservação, né? Mas não só uso sustentável, agricultura, como que a gente vai usar o mar e a terra, né? E também falam de parceria, e eu acho que é eu acho assim, o segundo pensamento que eu tive é que a gente devia fazer não só o prêmio dessa vez, porque vocês da Brastoa, e só por provocarem essa discussão, merecem o nosso apoio a mais médio e longo prazo. Então, eu queria lançar o seguinte: uma ideia que a gente podia fazer, qualquer que a gente decida que seja a maneira do prêmio acontecer, e Serra Catarinense é uma ótima ideia de lançar, vocês também têm um ativo por trás, que são todos os ganhadores prévios, e todo o movimento que existe por trás de tudo, que é identificar a excelência em serviços e prestações de turismo para fora, no Brasil. E isto é coisa que nós e o Ministério do Turismo e todos os estados e destinos querem fazer. Então, eu acho que seria interessante a gente se comprometer a não só fazer o prêmio, mas ajudar os vencedores, não porque eles vão ser gente fabulosa, que vão, claro, porque a gente vai ajudar a Brastoa a escolher, mas porque eles representam o melhor e representam os anteriores e os futuros, o mecanismo de identificar o que há de melhor no Brasil. Então, eu acho assim, eu queria sugerir que isso não fosse só o prêmio, que a gente continuasse aqui com o Ministério. Eu pensei o Estado de São Paulo, temos aqui vários players, a USP, o SENAC, que também atua no Estado de São Paulo em primeira linha, mas destinos em geral, onde quer que seja, na Colômbia, na Costa Rica, tem muito a ver com governos subnacionais. Então, eu acho que se a gente conseguisse trabalhar isto, na área de mobilização de governos subnacionais, na convenção, tenho um evento que me dá muita vontade de discutir com o Fernando, porque, por exemplo, o Fernando, em termos de cooperação e apoiar o pessoal, o Fernando é membro de uma rede que tem raízes também no Quebec, que são centros de excelência em destinos de turismo. Se nós conseguirmos identificar oportunidades em outros países, vejam a capacidade de promoção com a presença do Ronald, com a presença, eu já vi que Colômbia faz parte da promoção. Imagina o potencial que a gente tem de se projetar realmente como líder, né? Porque o trabalho é grande, mas eu acho que o que eu estou querendo dizer é o seguinte: primeiro, acho que os temas da Assembleia Geral desse ano podem ser um gancho interessante, porque eles tocam em quase tudo que a gente está falando. Segundo, gostaria muito de elaborar um processo que construa sobre o prêmio, mas que apoie os vencedores futuros e o processo também em si, essa parceria que nós estamos aqui, entendeu? Que isso continue, né? A nível nacional, a nível de destinos, etc.
E, bem, enfim, eu acho que é por aí. Eu tenho vários pontadas. Aí a USP, por exemplo, é parceira é membro do Conselho de Parceiros Científicos na Convenção da Biodiversidade. Se nós tivermos raízes aí, seria maravilha. O Estado de São Paulo vai albergar uma reunião chamada Bio22 entre março e setembro desse ano, que de repente pode se alimentar. E uma das coisas que a Bio22 vai falar é cooperação entre destinos. E aí a gente pode, de novo, veja que bonito, vocês, este grupo e o próprio movimento e os premiados podem ser a voz da excelência do Brasil nessa reunião, por exemplo. Então, vamos pensar várias maneiras de cooperar aí. Mas, basicamente, é um prazer estar aqui. A gente vai continuar trabalhando em mais granularidade as oportunidades que esse prêmio abre. Obrigada, Oliver. Por ordem, acho que é o Garrido agora. Obrigado, Mônica. Eu estava aqui pensando, enquanto você estava apresentando, e eu sou, como você me conhece, um pouco assim, pragmático. Quando pensa na ideia, eu penso logo em como operacionalizar, e como botar a bola no chão, né? Então, eu identifiquei aqui que a gente precisa ter assim, as coisas que eu identifiquei que a gente precisa definir aqui são, de fato, os critérios, né, que serviriam para pautar essa nova forma de trabalhar no prêmio. A gente também teria que definir não só os critérios, mas também o conteúdo, porque o que significa um jurado indicar alguém? Eu vou indicar o hotel X, mas como é que nós vamos avaliar o hotel? Cadê o conteúdo que a gente vai avaliar? Vai entrar no site, vai ver o que está no site, é isso? Nem sempre o que está no site representa tudo que o hotel faz, que eu indiquei. Então, a gente também tem que pensar nessa viabilidade do jurado indicar, mas ele indica como? Ele vai lá e vai pegar as informações e vai botar num relatório para apresentar para os jurados julgarem. Isso vai ser um tanto difícil de operacionalizar. Então, é importante pensar na questão dos critérios para indicação e no conteúdo que vai ser avaliado, e os critérios para avaliação, vamos chamar assim, né? Então, uma coisa são os critérios quem pode participar e outra coisa são os critérios de como é que eu avalio cada iniciativa indicada. Então, eu acho que essas coisas são coisas que têm que ser um pouco pensadas. Na parte da indicação, eu estava aqui pensando um pouco, se só os jurados indicarem, eu acho que é bom, mas será que, ao divulgar o prêmio, as próprias empresas não podem se apresentar independente de um jurado indicar? Ou, outra questão para reflexão, a gente talvez tenha perdido em algum momento do tempo uma oportunidade que ela pode ser resgatada agora. Por que a gente não pode montar uma grande rede de contatos, não só com quem ganhou, mas que todo mundo que concorreu? Por que todo mundo que concorreu no prêmio, que a gente tem um contato, porque todos preencheram uma ficha e concorreram, teve uns, inclusive, que ganharam no ano, mas concorreram no outro e não ganharam. Então, a gente tem uma rede de ganhadores, mas tem uma rede de concorrentes, sem querer forçar a palavra concorrente, porque nós estamos falando de cooperação, mas a gente tem uma rede de organizações que, em algum momento, se colocaram para tentar ganhar o prêmio e que elas têm coisas para mostrar sustentabilidade. Por que a gente não usa essa rede toda para se indicar ou para indicar outros, além dos jurados, né? Então, assim, eu estava pensando aqui numa maneira da gente ampliar esse nosso discurso. Quando eu falo que a gente perdeu a oportunidade, porque é uma crítica, né? A gente fez uma rede, né? A gente conseguiu, com o prêmio nesses anos todos, criar cultura e promover a sustentabilidade no turismo. Mas, sem perceber, a gente construiu uma base de dados com um monte de empresas e organizações interessadas que se apresentaram. Eu conheço empresas aqui que tentaram 3, 4 vezes o prêmio e nunca ganharam. E às vezes não ganhava, não é porque não merecia, porque naquele ano tinha um cara melhor do que ele, no outro ano tinha um cara melhor. Então, se talvez num ano não tivesse ninguém ali muito destacado, tinha ganho. Mas continua fazendo o trabalho, entendeu? Então, eu coloco aqui como reflexão se não vale a pena a indicação não ser só dos jurados. Eu não quero complicar, mas eu queria aumentar a possibilidade. E queria também pensar o seguinte, tudo bem, então outros podem indicar e outros podem se apresentar, mas com base, o que eles vão apresentar? Porque no formato antigo a gente tinha um formulário, o cara preenchia com dados, ele mandava informações e a gente dizia, olha, nós, jurados, vamos julgar no base do que está escrito no formulário. A gente pode até conhecer outras informações, mas não vale aqui na regra.
a gente vai julgar com base, a gente sabia que tinha iniciativas que eram melhores do que estavam sendo apresentadas, mas o cara não soube preencher o relatório e ele acabou perdendo a oportunidade ali na premiação. Então, a gente seguiu isso como mantra, até para proteger a gente, né, a Brastou e os próprios jurados, porque senão a gente ia ficar sendo questionado o tempo todo. Por que você, a tal fulano ganhou se o formulário dele não tinha nada? Porque isso seria injusto, né? Então, a gente também tem que pensar na maneira como é que essas coisas são, como são apresentadas. A alternativa a isso, Mônica, é o prêmio não ser um prêmio de competidores, esse é um prêmio de reconhecimento, né? Então, se for um prêmio de reconhecimento, se é isso que você está pensando, eu entendi errado, então a gente vai fazer uma lista de potenciais empresas, iniciativas que vão ser reconhecidas, vão ser referenciadas de alguma maneira, para a gente poder, então, simplesmente falar assim, olha, assim como a gente reconhece o papel importante do Zé Fernandes, vai reconhecer de outras. Mas mesmo isso tem que ter algum critério, porque como é que a gente vai escolher um e não escolher outro? Então, acho que essas lacunas a gente precisa, de alguma maneira, preencher aqui nessa conversa, ou pelo menos dar um encaminhamento para depois a gente, ao longo dos próximos dias, ir tentando construir essa parte, assim, essa base técnica para que a gente continue mantendo as nossas decisões, vamos dizer assim, justas, né, confiáveis, críveis e reconhecidas aí pelo prêmio. Então, estou pensando numa parte mais técnica, deixa eu ver se foi uma coisa meio chata, mas, assim, se vai julgar, tem que ter critérios, e o critério tem que ser transparente, claro, e a gente tem que... E só para as últimas duas coisas que eu vou falar muito rápido, essa ideia de premiar por dimensão da sustentabilidade, a gente aplicou isso na primeira versão do prêmio. Como a gente não sabia quantos concorrentes a gente ia ter para hotelaria, ou para operador, ou para outra categoria, nós, para não correr muito risco, a primeira premiação da Brastou, a primeira versão do prêmio, a gente premiou iniciativas ambientais, iniciativas sociais e iniciativas econômicas. Inclusive, o top daquele ano era quem apresentou conjunto das 3 iniciativas. Por isso que foi considerado top, porque ele tinha um conjunto de ações nas 3 dimensões. Essa foi a primeira versão do prêmio de 2011, ou 2012, já não lembro mais, estou ficando velho para isso. E Ariane, eu acredito, só para responder a Ariane no negócio do turismo regenerativo, eu acredito nessa ideia, mas o que eu sempre falei é que quando a gente fala de impacto do turismo, a gente tem impacto negativo, que todo mundo olha claramente, mas tem impacto positivo. Então, eu acho que quando a gente fortalece os impactos positivos, não é nada mais, nada menos do que a gente está falando também de regeneração, de turismo regenerativo. Então, eu acho que essa nova embalagem do turismo, ela é válida, tem que ser considerada, tem que se criar um movimento em cima disso, mas ela não está descolada do que a gente sempre falou dos impactos positivos do turismo. O turismo sustentável tem que trazer impactos positivos, né? São escolhas que você faz como empresário de fortalecer as ações que são positivas. A regeneração, para mim, entra nessa conversa também. Então, não é que eu sou contra o turismo regenerativo, é que eu acho que isso não é uma embalagem nova para uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo, que ainda não tinha grudado aí na sociedade como agenda importante. E agora, com o novo nome, é que nem o nome ESG. A gente está falando isso há um tempão, mas agora colou, todo mundo está falando desse negócio. Ótimo, vamos surfar nessa onda. Então, vamos fazer o turismo ESG, se for o caso, não tem problema. Contanto que a gente continua promovendo a sustentabilidade e evoluindo nesse caminho, está tudo certo, estou dentro. Obrigada, Alexandre. Helena? Olá, pessoal. Eu acho que o Alexandre traz pontos que são os que a gente precisa avançar mesmo, e eu quero dizer que eu gosto muito de algumas ideias que foram postas aqui. Uma, da gente ter um prêmio mais enxuto. A gente acabou, ao longo dos anos, criando mais e mais categorias, né, para conseguir observar a especificidade, mas eu acho que agora, para a gente ter uma melhor relação custo-benefício, né, do esforço que a gente está colocando, etc., e do que vocês estão pensando para esse prêmio, uma versão mais simplificada dele, eu vejo com bons olhos que a gente eleja um tema. E eu gosto muito, eu acho que faz muito sentido nesse momento, a gente eleger um tema, por exemplo, cooperação para superar, ou para sobreviver à pandemia, não sei, mas que a gente pudesse escolher um tema e dizer isso aqui é um tema que é importante e que a gente quer reconhecer esforços nesse sentido. Ao invés da gente pulverizar, eu penso,
e aí eu acho que a gente vai ter que avançar aqui juntos, né, como fazer isso, mas que se de repente a gente escolhesse um tema, e eu vejo com muito bons olhos esse tema, da cooperação para transitar por esse tempo de pandemia que foi tão desafiador, talvez seja um tema mais específico, e aí a gente pudesse, todo mundo observar que iniciativas são essas, ou abrir algum tipo, né, de canal que as pessoas possam indicar também, não sei, a gente tem que pensar nisso. Mas eu vejo com bons olhos que a gente mude e faça um modelo de transição e que a gente escolha um tema, e um tema que faz sentido para esse momento da pandemia, para 2 anos que foram extremamente difíceis, desgastantes para essas pessoas, né, que trabalham com turismo. Então, eu acho que a gente tem que fazer realmente um prêmio muito contextualizado nisso. E eu não posso deixar de dizer que eu me lembro, e aí eu lembro especificamente assim da Jéssica, que eu fiz uma promessa quando a gente finalizou Canela. Eu falei, gente, vocês não sabem que eu estou fazendo umas pesquisas sobre o prêmio, sobre a visão que os ganhadores têm do prêmio. E aí, lembra que a gente combinou, Ronald, Jéssica, nós lá, daqui uns 15 dias, vamos fazer uma reunião online, e aí eu apresento? Então, essa reunião online nunca aconteceu. E eu queria rapidamente dizer para vocês o seguinte, que eu não vou ficar aqui apresentando, né, as pesquisas, etc., mas que o que a gente observou? A gente fez alguns estudos sobre o prêmio de 2012 a 2017, aqui na UNB. E, via de regra, assim, o prêmio era entendido por quem ganhou como um prêmio que cumpre seus objetivos e que eles conseguiram, que o prêmio trouxe mudanças. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Para que a gente premia? Para a gente fortalecer uma cultura em favor deste caminho da sustentabilidade. Então, quando a gente perguntava o que aconteceu com a sua ação depois que você foi premiado, a maior parte ou tinha mantido aquela ação ou tinha refinado aquela ação. Então, a gente vê que o prêmio tem impactos positivos. Eu acho que isso, para nós, como jurados, né, nos dá um alento no coração, de dizer, faz sentido, a gente está trabalhando por isso e isso faz sentido. E depois a gente viu que tinham, assim, as pessoas que sentiam mais mudanças e menos mudanças. E eu dei muita atenção para essas pessoas que sentiram menos mudanças. E vou dizer por quê. Porque eu acho que ali estavam algumas respostas para nós de melhorias do prêmio. O que a gente podia fazer de melhor para esse prêmio, para que aquelas pessoas que ganharam e não percebiam muito impacto, talvez a gente pudesse ajustar algumas coisas no prêmio, né? Então, eu posso, Mônica, compartilhar bem rapidinho nesse sentido? Eu sei que a gente não está construindo uma melhoria daquele prêmio, né? A gente está aqui repensando um modelo de transição, mas, de repente, tem algumas ideias para a gente. Uma das coisas que aparecia era que as pessoas diziam, olha, uma das coisas que eu ganhei de mais importante foi prestígio, reconhecimento, localmente, inclusive. Porque, às vezes, aquela iniciativa na cidade onde acontecia, as pessoas não davam muita confiança. Na hora que ganhou o prêmio Brastoa, saiu na mídia, apareceu, conseguiu fazer mais parcerias localmente, eu achei esse um ponto interessante. Como sugestões, as pessoas traziam o quê? Elas gostariam de ter mais apoio para melhorar a própria iniciativa depois do prêmio. Então, que o prêmio não fosse uma placa, uma noite, eu acho que vai muito ao encontro do que o Oliver fala, né? Coincide muito com a perspectiva dele. Os próprios ganhadores dizendo para a gente, eu não quero um prêmio, uma placa, uma noite, eu quero mais do que isso. Eu quero um acompanhamento, eu quero ajuda para ser melhor do que eu fui neste momento. Então, uma visão muito de aprendizado, de crescimento, de reconhecimento, que eles estavam indo num caminho bacana, mas que eles queriam, no próximo ano, estarem melhores. E isso era algo que eles estavam pedindo para nós, com prêmio. Para terminar, uma outra coisa que eu achei muito interessante, não são duas, minto, eu falei que era uma, são duas. Outra coisa que eles pediam, um fortalecimento dessa rede de conexões entre ganhadores e jurados, entre parceiros do prêmio. Então, mais uma vez, tudo a ver com o que o Oliver falou, né? Que após o prêmio, ou toda essa bagagem de pessoas que foram premiadas, pudessem se juntar de alguma forma e serem prestigiadas e mostrarem o que melhoraram, o que fizeram. Então, eles falavam desse lado social, né? Que ninguém dispersasse depois do prêmio. E por último, e agora por último, eu prometo, eles traziam a questão comercial, que eles gostariam de ganhar o prêmio
e ter uma inserção comercial mais forte na Brasstoa. Então, que isso, de alguma forma, revertesse comercialmente para eles. Porque, e é normal, vou dizer para vocês que da literatura internacional que trata de prêmios para sustentabilidade, eco-labels, etc., ganha-se muito mais em termos de credibilidade e reconhecimento social do que em termos comerciais. Inúmeras pesquisas no mundo já mostraram isso. Aqui isso se repete. Então, o que eles estavam dizendo? A gente ganha pouco comercialmente, a gente gostaria de estar mais inserido comercialmente no portfólio da Brasstoa, ter mais acesso às operadoras. Então, eu queria só cumprir a minha promessa de 2019, porque toda vez que eu pensava em vocês, eu pensava que eu nunca tinha apresentado os dados, porque talvez ajudem a gente a pensar em um modelo que alie mais, né? Se alie melhor com essas lacunas que a gente tinha antes e que, de repente, seja um modelo extremamente diferente. Então, eu não tenho as respostas, eu acho que todas as perguntas do Alexandre cabem aqui, não tenho as respostas, mas eu queria colocar mais isso para a gente pensar, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Helena. Ariane, levanta a mão novamente. Mas eu posso deixar os outros falar, porque eu já falei. Então, se alguém tem uma coisa urgente, eu só queria fazer uma sugestão que muda um pouquinho as coisas, mas se os outros querem falar primeiro, eu... Pode continuar, Ariane. A gente aí já vai na sequência. Então, é o seguinte, minha pergunta é por que a gente faz um prêmio? De repente, a gente não tem que chamar prêmio, porque o tempo é muito curto. E pegando também que já a Helena falou, eu participei, eu coloquei o link lá nos comentários, eu participei de uma coisa feita pelo TUI, ou com o apoio da TUI, que chama Impact, que é Entrepreneurial Support Tourism Recovery. Então, eu fui mentora de duas empresas, uma na Quênia e outra na África do Sul. Então, de repente, a gente tem que ver quantas pessoas... Seria interessante ver quantos mentores a gente poderia... Porque que eles ganham isso, um mentor que ajuda eles a avançar na coisa. Então, eles têm que se mostrar realmente aptos a trabalhar com alguém assim, né? Porque não é eu vou ter um consultor de graça, não é o objetivo. Eles têm que... Eu quero conseguir algumas coisas. E a gente, especialmente se você... Porque eu acho que pegar todo mundo que já participou é muito trabalho. Então, a gente tem 2 meses. Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto trabalho a Brasstoa e nós podemos fazer. Então, de repente, a gente não dá um prêmio de verdade, mas a gente dá uma mentoria, a gente fala de um exemplo bom, a gente inspira... sem realmente tirar a concorrência, realmente. E eu também me lembro de um exemplo de uma operadora chilena que, durante a pandemia, abriu um centro de teste de Covid, que não tinha o destino que eles estavam... Então, tem coisas que, na verdade, não tem nada a ver com turismo, mostra como é importante são as pessoas do turismo. É tudo que eu tenho que falar. Obrigada, Ariane. Vitor? Oi, gente, obrigado. Primeiro, já peço uma desculpa adiantado, porque eu não tenho esse histórico todo incrível que vocês têm para poder recuperar. Então, se eu falar alguma coisa que já está superada ou óbvio para todo mundo, peço desculpas desde já. Trazendo algumas questões que já foram até colocadas pelo Oliver aqui, e a gente está com a Assembleia de Meio Ambiente esse ano da ONU. Ela tem como principal objetivo aí, né, o objetivo político dela é fortalecer a ação pela natureza para que a gente alcance os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, acho que é bem interessante, e ela vai ser agora no fim do mês, a gente vai ter alguns resultados até lá. Então, pode ser interessante em termos de contexto, e a gente tem as 2 décadas que começaram, a década de restauração ecossistêmica, como já foi colocado, e a década de ciência oceânica, que estão as 2 muito ligadas, que são também fundamentais para que a gente alcance. A década de restauração, ela tem uma questão importante que é, sem a restauração a gente não vai alcançar os ODS. Então, é importante a gente olhar para isso, né? Dentro da Assembleia de Meio Ambiente, agora no fim do mês,
uma pauta que está crescendo muito, que é a minha pauta, na verdade, também é uma possibilidade de um acordo global em relação à poluição plástica. Então, também queria colocar esse ponto que é importante nesse momento. Então, só falando um pouco de contexto desse momento importante que a gente está, né? Além, obviamente, da pandemia. E aí, uma das coisas que eu pensei, e aí trazendo agora um pouco para a conversa do que foi falado em termos do prêmio, eu pensei algumas coisas, e a principal que eu fiquei pensando será que não seria interessante a gente olhar o que aconteceu com esses prêmios? Esses vencedores depois de alguns anos? Então, talvez, em vez de fazer uma reabertura ou uma indicação, revisitar os projetos, como a Helena falou, você vê que tem um refinamento ao longo dos anos. O que aconteceu? Refinou-se? Então, talvez um reconhecimento de como o prêmio também é um fator que permite que se amplifique essas ações nesses lugares que ganharam o prêmio, quer dizer, quem competiu tem feito isso, então é um convite para que se atualizem e falem como é que está hoje. E aí pode ser talvez algo nesse sentido. Então, ações ao longo do tempo que aconteceu com esses vencedores e vencedoras de prêmios do Brastua de Sustentabilidade, né? E a outra coisa, eu acho que a Ariane acabou de comentar um pouco, eu estava pensando nessa linha também, que uma coisa muito interessante que eu imagino é quando você vai ser jurado de um prêmio, desse tipo de coisa, uma coisa que você percebe por um lado, que é legal, e por outro, você já percebe algumas falhas, ou algumas dificuldades, ou alguns pontos de melhoria. Acho que poderia ser realmente interessante que esse prêmio tenha como uma premiação mesmo, a possibilidade de algum acompanhamento, de uma troca, ou de até desse feedback que permita que essas iniciativas, além delas serem reconhecidas, já dê um caminho de desenvolvimento para elas. Porque a gente sabe, o processo é esse de internalização de externalidades o tempo todo, é colocar para dentro aquilo que é impacto negativo e conseguir recuperar o que dá e tentar trazer os impactos positivos também, como o Alexandre falou. Então, é uma dupla aí. Acho que seria bem interessante esses caminhos. Vou tentar fui bem curto aqui, porque eu não queria tomar muito tempo para estar no fim. Mas eu acho que são coisas que eu fiquei pensando aqui ao longo da conversa. Obrigado. Obrigada, Vitor. Jéssica? Bom, eu vou também nessa linha de trazer algumas reflexões, né, assim, primeiro em relação a essa questão mesmo da operação do processo, né, para mim não ficou tão clara essa questão da indicação, né, dos jurados. Acho que, por mais, eu entendi que a gente não estaria trabalhando com categorias, mas fica também essa reflexão, que imagino que vai estar dentro dos critérios, assim, como indicar, né, assim, a partir de situações muito diferentes, né, e com escopos totalmente diferentes. Então, um exemplo, né, pensar em iniciativas, né, gosto da ideia que a Helena trouxe de ter um tema, né, pensar em iniciativas, por exemplo, né, que, sei lá, o reprograma da CVC, né, que, enfim, tem o impacto da operadora, não sei o quê, né, ou uma iniciativa turismo de base comunitária de uma comunidade XPTO de uma localidade, né, então, assim, a gente tem um universo muito grande, né, assim, que a gente pode pensar, né, enquanto indicação, ou questões mesmo que possam, de fato, dialogando com essa questão do objetivo do prêmio, assim, qual que é, de fato, né, o impacto que a gente quer gerar para o setor, né, porque eu acho que hoje o Prêmio Brastua de Sustentabilidade, ele sempre teve um pouco esse papel, né, de impactar o setor, de trazer visibilidade para o tema, né, e acho que nesse momento, eu acho que a gente não pode deixar de pensar, assim, no momento que a gente vai fazer escolhas, né, de pensar que escolha vai ser melhor para esse momento, ao retomar o prêmio, né, assim, onde que a gente pode atuar, que essa escala de transformação vai ser maior para o setor, né, enfim, né, então acho que é uma reflexão, né, e um outro ponto que daí me veio também nessa questão tem a ver com o que o Oliver e a Helena também trouxeram dessa continuidade, né? O Vitor também abordou. Eu gosto muito daquele modelo de construção de comunidades de aprendizagem, né? Então, em que você tem diversos atores que interagem, né, nesse processo de construção conjunta, né, de conhecimento sobre determinados temas complexos, né, enfim. O prêmio, para mim, ele é um dos pontos, e acho que eu jogo para a Brastua, né, esse desafio, né, porque eu sempre
sempre falei para vocês, né, Mônica, que vocês hoje são muito catalisadores e articuladores, hubs mesmo, né, das diversas entidades e empresas para discussões mais contemporâneas aí para o setor, né. Então, a criação de uma comunidade de aprendizagem, né, assim, que as pessoas, e mesmo depois os premiados, possam continuar interagindo num processo contínuo de desenvolvimento, eu acho que pode ser um caminho interessante, né, assim, que vai além do prêmio e que tem um prêmio como um catalisador aí para chamar essas pessoas para essa participação, né. Então, acho que é só um pouco isso. Obrigada, Jéssica. Acho que Ronald... Sí, gracias. Bueno, en realidad se me ocurren varias cosas con lo que he escuchado, pero en principio el tema de repensar un poco la forma en que se ha estructurado el premio me parece muy atinado. Yo creo que hemos pasado por 2 años muy fuertes en el sector y necesitamos como reinspirarnos, ¿verdad? Y qué mejor reinspiración que tratar de hacer las cosas un poquito diferente en lugar de hacerlo exactamente igual. Me parece que ya solo eso, solo ese principio de hacerlo de forma diferente puede ser alentador. Escuchando un poco las intervenciones de ustedes y sabiendo que este es un proceso de transición y aquí pensando en voz alta, nada más para compartir con ustedes a ver qué opinan, podríamos tratar de hacer un esfuerzo de identificar categorías temáticas, no las tradicionales de ambiente, social, etcétera, sino categorías temáticas que podamos reconocer de forma tal que sean buenos ejemplos de lo que vemos fue necesario sostener durante la pandemia y que tenemos que celebrar en este proceso de transición. Por ejemplo, si sabemos que en la pandemia uno de los temas más difíciles fue la forma creativa en que empresas podían mantener su fuerza laboral. Entonces, por ejemplo, cómo celebrar empresas que lograron innovar en formas de hacer negocio que les permitió mantener a sus trabajadores de una u otra forma con un empleo, que no perdieron su empleo, por decirlo así. Otro tema podría ser alianzas estratégicas, como mencionaba Oliver, el tema de gobiernos locales. Si hay algún tipo de iniciativa que no necesariamente tiene que ser una empresa, pero que a través de la gobernanza local, de la gobernanza de destinos, se logró sostener la industria turística, por ejemplo, para el turismo doméstico, de forma ejemplar durante el periodo de crisis. Es decir, que el reconocimiento sea para, de alguna forma, poner el spotlight en aquellas iniciativas privadas o no, que lograron apalear la pandemia, ¿no? Que lograron verdaderamente en el tiempo de la pandemia sostenerse y que eso sirva de inspiración para las que siguen. Entonces, no quedarnos con categorías tan tradicionales, sino pensarlas de forma tal que podamos vincularla con este espíritu de relanzamiento, de renovación, de inspiración con base en cómo estos ejemplos lidiaron con una situación tan difícil. Si lo hacemos de esa forma y oyendo los resultados de la encuesta, de la investigación, de la pesquisa, Elena, y viendo los 3 temas que mencionaste, bueno, si existe esta necesidad de poderle dar voz a las empresas, a esta red que se ha construido a través del premio, ¿por qué no pensamos en que un porcentaje de la premiación total sea un proceso de votación de los ganadores anteriores? Es decir, que si se presentan estos casos, todas las empresas que recibieron premiación anterior forman parte de un proceso de selección a través de votación que sea contabilizado como parte del proceso de elegir a las empresas o a las iniciativas que queremos reconocer, es darles ese protagonismo de que puedan ellos opinar de quién merece ese nivel de reconocimiento. De nuevo, tendríamos que hacerlo de forma tal que no sea repetir las mismas categorías, sino a través de iniciativas
innovadoras conectadas de una u otra forma con la pandemia, y que las premiaciones estén alineadas con lo que las empresas están pidiéndonos hacer con la encuesta: mayor comercio, mayor exposición y aprender de otros. Entonces, si parte del premio, aparte de darles el premio físico, implica que el ganador de ciertas categorías va a poder ser partícipe de las actividades que Oliver está organizando, por ejemplo, y de previo anunciar eso, ¿verdad? Y asegurarnos de que hay una categoría que pueda ser vinculada con las actividades el tipo de iniciativa que Oliver quiere reflejar en esos eventos. Otra parte del premio podría ser este acompañamiento que Ariane dio a través de la iniciativa que nos puso el link acá. Entonces, que el ganador, la ganadora, la iniciativa ganadora reciba durante cierto tiempo un nivel de acompañamiento de especialistas en el tema específico en cuestión. Y por qué no poner sobre la mesa el que si hay una empresa que hizo algo espectacular, que las operadoras, por ejemplo, los fornecedores, hoteles, actividades y otras que se hayan dado, sean fornecedores prioritarios de la membresía de Brastoa. O sea, que los miembros de Brastoa adquieran un compromiso de que estos ganadores verdaderamente van a ser proveedores prioritarios de sus paquetes turísticos por haber demostrado su resiliencia ante la pandemia. De esa forma estaríamos, por lo menos en una primera instancia, dando respuesta a las 3 necesidades que quedaron evidentes en la encuesta, y aunque sea en pequeña escala, ¿verdad? Pero por lo menos asegurarnos de que estamos verdaderamente cambiando y mejorando con base en los resultados de la investigación. Esos son como los aportes que se me vienen ahora en mente, ¿verdad? Obrigada, Ronald. Kani? Muito bem. Esse povo faz a cabeça da gente ferver, né, Mônica? Mas eu fiz algumas anotações aqui ao longo do caminho e eu queria resumir um pouquinho alguns pontos que eu acho que eu queria destacar. A gente está numa situação que é como se a gente tivesse uma amnésia, né? A gente tem um recorte temporal em 2020, a gente está agora em 2022. A gente viveu muita coisa durante esse período, mas a gente não sabe certamente o que aconteceu com os outros e com o setor e com as empresas, enfim, com os destinos. Então, acho que o Ronald foi muito preciso, foi muito sábio com esses apontamentos, porque eu acho que é uma oportunidade desse compartilhamento do sentimento de dor e dessa empreitada comum. Eu fiquei também surpreso, Mônica, assim como você, no início dessa reunião, de ver o tamanho desse quórum, porque eu também quase não conseguia participar, e eu acho que isso é resultado da jornada dessa cronologia que se apresentou, né? E a adesão ao prêmio também é resultado disso, né? Eu acho que, nesse meio do caminho, tem 2 aspectos relevantes também dentro desse cenário. O WTM também é um evento relevante do setor, veio e também trouxe consigo algo similar, né? Uma espécie de concorrência a esse processo nosso aqui. E nesse meio tempo também, um grande associado de vocês também deu uma pivotada de atuação, e que passa pelo G de governança, que é altamente relevante e é o pivô de todas essas frentes do econômico, do social, do ambiental. E para não invadir o tema da Rayane, pela questão da soberania tecnológica, porque a gente também vai sofrer essa interferência de novos jogos, né? De competição e de influências. Então, eu acho que é interessante a gente ter um apanhado de ideias-força. Eu entendo que a Helena está pensando também, assim como o Garrido, no gerenciamento desse processo num prazo muito exíguo para todos nós, né? Mas talvez ao confinar num tema, a gente já condiciona a exclusão de outros que talvez tivessem tido uma boa iniciativa, uma boa ideia.
Então, talvez a gente tenha que ter essa banda de diálogo, né, com um leque de opções que os participantes podem aderir para se candidatar e se pronunciar, né? Eu acho que esse assunto de resiliência e de criatividade é algo que realmente louvável. A gente pode se deparar com um índice de mortalidade das organizações muito alto, né? Ou uma situação de coma, em que, eventualmente, a gente pode até ajudar a resgatar essas organizações, ou esse coletivo, ou essa operação, de alguma forma, né? Eu acho que o Oliver coloca um ponto muito importante, que o ecossistema digital também se sensibilizou, que você precisa dar o follow-up para quem é vencedor, né? Das primeiras... Muito obrigada, Cani. Gente, mais alguém? Acho que a Oliver levantou a mão novamente. Já que a gente pode fazer isso, eu fiz, porque eu queria um modelo que a Ariane e eu vivenciamos e que é muito bonito de fazer bem isso, de que eu senti muitas pessoas falarem disso, tanto se a gente olha os vencedores anteriores, como se a gente pensa em que tipo de vencedor a gente consegue identificar agora nessa abordagem integrada, que eu gosto muito disso, da regeneração com visão integrada. É isso que a gente está buscando. Em as Nações Unidas estão buscando uma abordagem integrada, não é mais só clima, natureza, social, tem que ser tudo, não tem outro jeito, né? Então, como é que você integra isso em termos de uma gestão de um destino turístico? Isso é um tema muito interessante, mas o que eu achei legal é de combinar isso. E a Ariane e eu fizemos um negócio chamado Hackathon para o Cristalino de Anglo Lodge. Foi uma experiência muito bonita, né, Ariane? Eu acho que isso seria uma coisa muito legal a oferecer aos vencedores, entendeu? Só o conhecimento coletivo desse grupo aqui, fazendo uma conversa, como é que a gente ajuda, o que vocês estão enfrentando de dificuldade, esse tipo de diálogo pode ajudar muito, pode ser muito interessante para eles também, e estimulá-los, né? Imagina a oportunidade de falar com alguém que nem o Ronald, e escutar qual é a experiência fora do país para os possíveis vencedores. Eu acho que aí combinar, né? Pode até premiar, mas também continua segurando a mão um pouquinho, usando aquilo que a gente tem, que é a nossa boa vontade. Perfeito. Helena? Mônica, aqui naquela proposta que eu me ofereci para ajudar, não sei se ajudo, né? Mas vou tentar. Então, será que a gente está caminhando aqui para um entendimento de que seria mais interessante a gente fortalecer aquilo que eu acho que a Jéssica traduziu em palavras, o que muitos de nós dissemos, essa comunidade de aprendizagem daqueles que já ganharam o prêmio, e de repente a gente, nesse modelo de transição que a gente está dizendo, ao invés de premiar, que eu acho que foi o que o Vitor falou no chat, só estou tentando dar sentido, viu, gente? Há tanta coisa boa aqui, tentando ver se a gente tem um entendimento. Eu acho que surgiu aqui nessa reunião algo que, para mim, olha que eu fiz a pesquisa com os ganhadores, mas eu nunca tinha considerado a possibilidade de trabalhar com esse grupo. Eu achei isso algo muito inovador que surgiu aqui da conversa. Então, vejam se faz sentido para vocês, que apareceu que a gente pode, nesse modelo de transição, trabalhar para criar essa comunidade de aprendizagem que os ganhadores do ano que vem vão se juntar, vai existir uma comunidade de aprendizagem para que eles se juntem. Mas agora não haveria um prêmio, não se premiaria, não no sentido estrito, não se premiaria um que já ganhou, mas se criaria essa comunidade de aprendizagem, a gente bolaria essa entrega, que é uma comunidade de aprendizagem, para que no ano que vem tenha premiações e tal, mais como a gente conhece, talvez, e essas pessoas se juntem nessa comunidade? É por aí que a gente está caminhando ou eu entendi mal o que a gente colocou até aqui? Me parece que alguns elementos foram esses.
acho que a gente teve mais 2 pessoas levantando a mão, Garrido e Ronald, nessa ordem. Gente, eu só antes de passar a palavra, são 5h38, eu combinei com vocês até 5h30. Se a gente puder começar, continuar mais uns minutinhos, vocês acham que a gente consegue até 45, mais ou menos? Para a gente tentar amarrar um pouco? Pode ser? Então, vamos lá, não vou falar mais. Garrido. Eu acho que eu ia falar exatamente isso agora, que era importante a gente começar a funilar, pelo menos uma escolha que a gente vai fazer aqui, para então depois detalhar, porque senão a gente não vai conseguir avançar. A Helena fez aí um resumo, eu acho que é mais ou menos isso. Me pareceu que o que é mais forte desse resumo, Helena, e que eu percebi aqui, é que, em vez da gente abordar múltiplos temas, a gente ficar com o tema vou chamar assim, não sei se é o melhor, mas é o tema da resiliência, né? Ou enfim, da resiliência, acho que é o nome, mas pode depois arrumar um nome mais bacana para falar, porque resiliência nem todo mundo entende, né? Mas, enfim, eu acho que é o tema da resiliência, como essas empresas sobreviveram, estão sobrevivendo e conseguiram passar por isso. Eu entendi que esse, mais ou menos, seria um reconhecimento das empresas que tiveram condições de se sustentar e manter e se reinventar durante esse processo de pandemia. Então, esse foi o que eu entendi, número 1. Mas, mesmo assim, a minha questão que eu tinha colocado lá, eu vou falar de novo para a gente manter ela viva, porque ela vai precisar de uma resposta, mesmo que não seja agora. Como é que a gente vai avaliar isso? Como é que a gente vai... Se não vai ser um prêmio, significa que todo mundo que ganhou o prêmio vai ser reconhecido, vai ser um reconhecimento coletivo de todos que estão vivos e conseguiram sobreviver na pandemia, mas se for um reconhecimento de um e não de outro, a gente vai ter que ter um critério para poder separar um do outro, não tem jeito. Isso não tem alternativa. E a outra questão que eu levantei, continua também, é a seguinte: se vai ser uma indicação dos jurados, eu indico baseado em quê? E como é que eu apresento essa informação? Como é que a empresa se coloca para receber? Como é que a gente vai ter conteúdo para avaliar? Né? Com base no que eu vou dizer que essa empresa aqui ela sobreviveu à pandemia? Que informação que eu passo para a gente poder considerar o prêmio, se for mesmo um prêmio, ou se reconhecimento dessa ou não empresa. Teve empresa que ganhou o prêmio, que eu tenho contato, que foi vendida já para outro empresário. E teve empresa que ganhou o prêmio que eu tenho contato, que faliu. Então, nem todos os premiados estão passíveis de receber o prêmio. Ok, faz parte, né? Isso acontece. Então, eu só queria dizer que eu acho que, para mim, pareceu que o tema resiliência é o tema central, ótimo, mas a gente precisa discutir como que o jurado indica, né? O Ronald falou, eu não sei se foi o Ronald, acho que foi o Ronald que falou, então por que também os premiados também não votam? Mas se os premiados votarem, aí é uma boa ideia, excelente ideia, mas então não são eles que vão ser indicados. Ou eles podem votar nos outros e não neles, né? Só para não ter nenhuma distorção, enfim, pode ser assim também, né? Ou o que passou na minha cabeça é o seguinte: vamos fazer então, se não é para ser prêmio, a última coisa que eu vou falar, eu prometo, se não é para ser uma premiação mesmo, apesar do nome prêmio, vai ser um reconhecimento, então vamos fazer um reconhecimento coletivo, vamos pegar um conjunto de todo mundo que já ganhou e vamos fazer um evento de reconhecimento de todo mundo que já ganhou e continua de pé. Não sei, estou aqui viajando já de uma maneira da gente não criar uma competição nesse momento, então era isso que eu queria comentar. Obrigada. Oliver? Eu tive uma inspiração, quero dividir com vocês, porque eu acho que um prêmio sempre é uma coisa interessante. A comunidade da Abrastoa também já espera alguma coisa. Que tal a gente combinar os dois e a gente dizer o seguinte: são os anteriores, sim, mas eles têm que se candidatar. E sobre que tema? Resiliência. Vocês ganharam o prêmio, vocês já conseguiram, vocês são parte da comunidade, mas vocês sobreviveram, vocês têm uma proposta nova em relação a isso, então vocês se candidatam, sim. É uma mensagem a todos os vencedores passados, dizendo agora vocês têm que se candidatar sobre o tema resiliência. Eu acho que isso combinaria um pouco as coisas, porque eu também acho que vai haver muitos que, como alguém estava falando, que não ganharam, mas que tentaram várias vezes. Então, não sei, eu acho que a ideia de não lançar tudo igual que o Ronald falou é muito legal. E aí, de repente, me veio a ideia: bomba, de quantas pessoas? Você já tem centenas de vencedores. Então, se a gente convidasse eles,
seria viável. Obrigada, Oliver. Acho que Ronald está com a mão levantada. Mi intervención iba en la misma línea. Yo pienso que las ideas no son mutuamente excluyentes. Elena, esta idea de crear esta comunidad de aprendizaje y que entre los mismos ganadores haya esta fertilización cruzada, no excluye la posibilidad de hacer algún tipo, si no de premio, por lo menos de reconocimiento. Pero de nuevo vuelvo al punto. Yo pienso que pasamos por 2 años muy duros, que algún tipo de reconocimiento tiene que dársele a estas empresas que lograron demostrar la diferencia en aspectos específicos asociados con la pandemia. El término genérico efectivamente es resiliencia. Son empresas que lograron por sus acciones soportar y dar ejemplo a las demás de resiliencia. Si es nada más entre los que aplicaron antes y los ganadores, o si se va a abrir a nuevas iniciativas que tal vez no tengamos en el radar en este momento, no sé. Pero indiscutiblemente creo que tenemos ahora una oportunidad de celebrar esa capacidad de resistir, que definitivamente estoy seguro que está arraigada en la sostenibilidad. O sea, si estas empresas no hubieran tenido un modelo de sostenibilidad fuerte, no hubieran resistido cabalgar una situación como esta. El reto que tenemos es cómo lo hacemos de forma creíble, transparente, ya sea si los ganadores anteriores pueden votar y lo combinamos con nuestras votaciones. 100% de acuerdo con Alexandre, que ese es el reto, ¿verdad? Tenemos que estructurarlo de forma tal que no perdamos credibilidad y que sea premio o reconocimiento con base en algo concreto y defendible, ¿verdad? Para no correr riesgo de perder credibilidad. Pero sí, yo siento que la gente necesita celebrar, necesita reconocer, esperan ya algo. Si se anuncia el relanzamiento del premio, van a esperar un premio. Si no hay una premiación, entonces es como que estamos lanzando una cosa completamente diferente y no sé si eso más bien puede ser contraproductivo para futuro. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos tiempo para hacer todo lo que hay que hacer para poder montar esto de esa forma, verdad? Muito obrigada, Ronald. Gente, alguém não falou e quer falar? Mônica. Rafaela, Marina. Oi. Não, eu ia só tentar, acho que para a gente contar um pouquinho por que a gente pensou na questão da indicação dos jurados, foi por uma questão muito prática e de falta de recursos, né? A equipe da Abrastor foi super reduzida durante o período da pandemia, então a gente está com uma equipe enxuta, tempo curto para todo mundo, inclusive acredito que para vocês também, né? A gente está com tempo curto para a convenção, né? Para o prêmio de Abrastor, que é em abril, mas também a gente não tem muito tempo no nosso dia a dia. Então, o que a gente imaginou? Se a gente abre isso para uma inscrição aberta, a gente pode ter, de repente, um volume que a gente não vai conseguir dar conta. A gente sabe que, às vezes, a qualidade das fichas que chegam não são muito bem preenchidas. Então, o que a gente quis, quando a gente eliminou a inscrição, foi um pouco delimitar e controlar um pouquinho melhor a quantidade de pessoas, a qualidade do que vem de material, de conteúdo, para a gente poder ter frente para fazer isso. Então, por isso que veio a ideia de vir uma indicação. Obviamente, ela estaria, como o Garrido trouxe aqui algumas vezes, teria que estar vinculada tanto a critérios depois que chegam para a gente ver, e talvez a um pedido junto. Não sei, de repente alguém vai indicar uma empresa, a gente tem um formulário para essa empresa e falar, olha, você preenche esses dados, eu gostaria de te indicar para o Prêmio Abrastor de Sustentabilidade, você tem interesse? Se tiver, preenche para a gente chegar com as informações, tentar ter aqui uma administração de tempo, de recurso e de conteúdo um pouquinho melhor. Foi por isso que veio eliminar esse processo de inscrição, esse funil todo que ela gera. Garrido levantou a mão? Marina, eu entendi perfeitamente. Uma sugestão para a gente tentar, eu não sei se vai resolver, mas é uma ideia. Assim, se a premiação for restrita a quem já ganhou, ou a quem foi finalista, que poderia também ser estendida a quem foi finalista também, que eu não acho que seja ruim. A gente tem os e-mails de todo mundo que já ganhou e todo mundo que foi finalista, até todo mundo que já concorreu.
Então, se a gente manda um formulário no Forms, seja no Google Forms ou Microsoft Forms, é uma coisa muito simples, com uma pergunta: como é que você está vivo? O que você fez para estar vivo? Como é que você sobreviveu a isso? E que ele faça um breve relato com um formulário limitado de caracteres, que ele não precisa contar a vida dele toda, nem ficar chorando tudo o que aconteceu, mas ele faça um breve relato de como é que ele se mantém vivo, o que é que ele fez para isso, a gente sabendo que ele já é uma organização que estava envolvida com sustentabilidade, porque ele já ganhou o prêmio, ou ele já concorreu ao prêmio, já foi finalista, então ele já tem uma história de sustentabilidade. A gente não precisa nem ficar explicitando tanto a sustentabilidade, basta ele dizer como é que ele se mostra resiliente a esse processo todo, o que é que ele fez. É lógico que a gente sabe também que quando a gente lança isso, nem todo mundo tem tempo de preencher, nem todo mundo concorre, né? Então, eu acho que o papel dos jurados poderia ser, nas nossas redes de relacionamentos, ajudar a divulgar isso, mas não é para abrir geral, para não dar muito trabalho. Como você falou, se vierem 500 formulários, a gente não vai ter tempo. Mas se a gente ficar restrito a quem ganhou, nós estamos falando de 70 empresas. Vamos dizer que 20 vão preencher, 30 vão preencher. Se cada jurado julgar 3 e separar e depois a gente faz um coletivo para poder, dos que a gente separou, quais são os melhores, talvez a gente consiga fazer uma lista dos 5 que merecem reconhecimento de resiliência. Não sei, estou pensando aqui que talvez dê tempo de fazer isso se for uma coisa bem simplificada. Não sei se vocês pegaram a minha ideia. Vai ser bastante pragmático, entendeu? Criar o formulário, que é uma coisa simples, pegar um e-mail de quem já ganhou, mandar para esse e-mail e dar um prazo para eles preencherem, e a gente dá uma cutucada aqui como jurado. Chegando, a gente vai ter 30, 40 formulários, a gente não vai poder ter 200, porque não foram 200 ganhadores, entendeu? Só foram, sei lá, 79, eu acho que a Mônica colocou ali 79, 80 que ganharam. Então, assim, se metade preencher, nós vamos ter 40 formulários. Se cada um olhar 3, 4 aqui, a gente, meia hora de cada um, a gente faz um compilado dos melhores e depois faz uma avaliação coletiva. Não sei, foi uma coisa que me passou a cabeça para tentar conduzir aqui para uma coisa mais pragmática, sabe? Alexandre, eu agradeço. A gente tem mais 2 pessoas, Cani e Ariane, com a mão levantada. Eu queria passar a palavra para vocês, mas a gente já estourou de novo os 15 minutos que eu pedi de bônus aqui com vocês. E só para a gente poder dar um encaminhamento, eu não acho que a gente vai conseguir sair daqui com essa resposta, mas não era nosso intuito também já sair com uma resposta, mas sim a gente conseguir discutir, entender, conhecer a visão de vocês para que a gente possa, então, dar esse direcionamento. Cani, quer falar? E aí eu queria que a gente pensasse na possibilidade do G20, de cada um dos integrantes do G20 poder fazer uma indicação. Porque se a gente cercear esse processo só para os ganhadores, acho que a gente talvez tenha a exclusão de algum associado da Brastoa de relevância que fez um movimento nesse sentido. E se, eventualmente, para o grupo do G20 é uma forma de inspiração, eu acho que também é uma possibilidade. Obrigada, Cani. Ariane? Está sem som, Ariane. Eu estou de acordo com o Fernando, eu acho que a gente tem que abrir um pouquinho mais para poucos que não são os ex-premiados, vamos dizer. E uma outra sugestão pode chamar histórias de resiliência. Quem tem as melhores histórias para contar sobre como eu passei pelo Covid? Porque a gente tem umas mais inspiradoras, coisas assim. A gente muda um pouquinho esse tema. Tá? E, lógico, que a gente tem que ter um limite, saber quantos a gente pode realmente processar de forma justa. Essa é a minha sugestão. Obrigada, Ariane. Eu vi que a Mariana levantou a mão aos 45 do segundo tempo, felizmente. Provocadíssima pela Helena. Não, mas só para dizer que, embora vocês sejam pessoas super fofas e sempre respeitem muito a questão do nosso papel docente, eu gosto de lembrar que a gente tem um exército de alunos de graduação que, eventualmente, podem ajudar num processo mais operacional, por exemplo, de acionar ou fazer uma busca de casos, ou recebendo fichas de inscrição, traduzir isso e normatizar. Muitos dos alunos que estão vinculados às universidades privadas têm precisado de horas extras de atividade curricular, né, extracurricular,
No caso das públicas, que é o meu, muitos têm disposição, especialmente agora por home office, em troca do certificado de horas. Não é o ideal, eu me sinto às vezes mal sugerindo essa oferta de trabalho gratuito, mas neste caso eu acho que vale considerar que eles vão estar expostos a uma rede, inclusive de mentoria, né? Então, acho que vale pensar também em ter esses olhinhos pelo Brasil inteiro, vendo se eles viram casos interessantes, né? Acho que é legal. Helena, falei? Pessoal, Eu falei para ela que eu não ia embora daqui sem ouvir a voz dela, porque não é possível. Eu queria ouvir o que Mariana tinha a dizer. Pronto, agora podemos terminar. Bom, acho que todos falaram, acho que só a Rayane, que está aqui quietinha, só de ouvidos. Se você... Tá bom. A Rayane comentou no chat. Ah, tá bom, eu não estou conseguindo olhar ali o chat, gente, mas olha, eu acho que o nosso objetivo para esse bate-papo inicial foi atingido, era a gente compartilhar um pouco da nossa visão, ouvir de vocês. Gostaria de deixar aqui um convite aberto para que a gente pudesse marcar uma outra reunião daqui a pouquinho. Deixa a gente sistematizar, diferentemente de vocês, agora eu preciso olhar tudo, ficar pensando, porque eu não tenho essa resposta rápida. E eu acho que é importante ouvir tudo que vocês trouxeram, porque é isso, às vezes as ideias não são excludentes. Talvez a gente consiga criar aí um processo novo, como vocês mesmos trouxeram, que seja esse momento simbólico, né? Que reverbere isso tudo, para que a gente não finja que isso tudo aqui não aconteceu e que a gente tire as lições de fato necessárias. Como a Marina trouxe, eu quero só enfatizar, essa simplificação veio justamente por isso, porque entendemos que a gente não pode continuar ausente dessa discussão, a gente precisa trazer para a pauta, mas estamos com braços e tudo mais limitado. Então, como a gente poderia fazer? E o reconhecimento veio nessa linha. Vocês trouxeram muitas sugestões dessa coisa da continuidade, da coisa da mentoria, do suporte, e aí eu fico pensando que aquela ideia que nós trouxemos de usar a Academia de Excelência Brastoa como um braço de continuidade pelos CIDs, pode ser que isso seja um caminho não só para os jurados, mas também para os vencedores, também para esta rede poder começar a ter mais visibilidade. São muitos assuntos, hoje não dava para a gente ficar aprofundando, mas a minha sugestão é que a gente marque um próximo encontro para semana que vem, talvez, se vocês puderem, a gente faz algumas sugestões e vocês nos indicam, e a gente tenta sistematizar isso e já trazer com algumas sugestões. Qualquer coisa a gente pode ir trocando ideias, a gente coloca todo mundo num grupo aí de e-mail e a gente manda as coisas que a gente for organizando para que a gente possa ir avançando no paralelo, porque é isso, o tempo é curto e talvez a gente possa ir buscando esse afunilamento e no nosso próximo encontro a gente chega aqui para tomar algumas decisões e já agradeço de antemão as disponibilizações de vocês. A questão dos alunos, Mariana, acho que pode ser fantástico para a gente, porque é isso, falta braço mesmo, e quem sabe nessa rede a gente consegue, inclusive, já engatá-los e engajá-los nessa discussão sobre sustentabilidade no nosso setor, que é tão fundamental. Enfim, gente, tem muitas coisas, eu não quis ficar respondendo ou falando, porque não é o caso, a gente queria ouvi-los, mas... Olha, um grupo de WhatsApp, pode ser, a gente já criou alguns, né, ao longo dos prêmios, eu acho que a gente podia pegar o que tem mais gente, colocar todo mundo que está faltando e continuar, vocês topam? Pode ser mais um grupo de WhatsApp, gente? Pode ser? Olha a alegria das pessoas descabelando aqui. Bom, vocês querem levantar a mão? Pode ser por WhatsApp, ou vocês preferem? Quem prefere o WhatsApp, levanta a mão, por favor. Gente, a minoria, né? Tanto faz. Bom, eu gente, nunca prefiro o WhatsApp, gente. Eu preciso dizer, eu nunca prefiro o WhatsApp. Eu vou mandar um e-mail. Eu nunca prefiro. Eu também tenho implicância, mas eu vou te confessar que funciona, né? Ajuda pra caramba, agiliza, não tem como, né? Depois que eu descobri que dá para silenciar o grupo, tá tudo certo. Bom, gente, eu vou mandar a primeira correspondência por e-mail, colocando todo mundo em cópia, e aí a gente decide lá se a gente vai montar o grupo de WhatsApp, tá bom? E eu agradeço muitíssimo o tempo, a atenção e a dedicação de vocês para que a gente consiga fazer esse prêmio continuar. Muito obrigada a todos, adorei matar saudades de todo mundo,
E adorei estar aqui, né, nessa vibe de pessoas que estão olhando com inspiração para o futuro. Muito obrigada, gente. Obrigadíssimo. Muito obrigada, Mônica. Peraí que eu vou tirar uma foto, peraí. Eu ia falar, não vai tirar foto? Print screen, pronto. Todo mundo sorrindo, gente. Pronto. Mônica, muito obrigada. Eu acho que eu queria fazer esse agradecimento. Eu acho muito interessante a gente, como jurado, poder vir participar dessa construção, né? De sabermos que estamos juntos há tantos anos nessa busca pelo prêmio e que não é preciso ter todas as respostas agora, né? Que juntos aqui a gente teve tanta ideia diferente, tanta ideia bacana, tanta ideia inspiradora. Vou ver os links que a Ariane passou. Vamos ver se a gente acha novas ideias. Eu queria te agradecer a Brastua por isso, por compreender, eu acho, esse espírito que a gente traz para o prêmio, né? Que é de construção, que é da gente estar aqui para debater, para fazer o nosso melhor. Então, muito obrigada por esse espaço também de construção. É uma família, né, gente? Assim é. Um abraço grande. Obrigada, gente. Valeu, gente. Tchau, Até mais. Tchau, tchau. Muito tchau, bom vê-lo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Fiquem bem. Valeu. E aí, gente? Gente, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu amo esse grupo. Gente, vocês não têm noção. Essa galera é incrível, né? Eu tive que ficar fazendo as coisas que tentei ouvir, mas realmente essa galera é fora da curva. Né? Eles são incríveis. Maravilhoso. É incrível como eles são parceiros. É de verdade, assim, gente. É um presente, sabe? Ter essa turma que põe a mão na massa, que ajuda, que dá ideia, que vamos lá, vamos fazer. De verdade, assim, eu acho que isso é uma inspiração, né? Tudo bem que a gente vai ter que parar e fazer uma baita avaliação, mas eu acho que essa sugestão da Mariana Aldrich pode resolver muitos problemas que a gente tem hoje, que é essa falta de braços para dar conta do recado. A gente já tem regulamento, a gente já tem muita coisa. Óbvio que não vai funcionar se a gente tiver essa nova abordagem, essa temática, essas coisas, mas eu acho que até mesmo com eles, a gente pode afunilar isso com os próprios jurados e contar com os alunos, formar um grupo aí com esses alunos, para que eles sejam os nossos braços para a gente conseguir dar esses encaminhamentos. Muitas ideias legais, a gente tem esses contatos aqui, a gente não abandonou esses contatos. Essa pesquisa que a Helena fez foi via Brastua, a gente trabalhou todos eles, muitos não responderam à pesquisa porque já tinham desaparecido do mapa. Isso, alguns fecharam, alguns foram vendidos, alguns, sei lá, né, tem de tudo nessa história. E então, assim, a gente tem essa rede e acho que a gente pode usar. Eu não tenho essa capacidade, gente, de sintetizar tudo que veio agora e falar, opa, ó, tem um caminho aqui. A gente vai ter que se debruçar e fazer um balanço. Eu fiquei imaginando, assim, eu fui mais ou menos tentando juntar aqui algumas coisas. Gosto muito dessa temática aí, que seria essa resiliência, ou os desafios que nós tivemos, né? Então, talvez a gente pode listar aí, para ver se a gente abre como categoria, ou coloca uma única, e talvez a gente só lista quais são esses desafios, a pessoa tem que entrar em algum deles, né? Como ele trouxe, manter os empregos, seguir com programas de sustentabilidade. A gente pode listar ali talvez uns 5 que vai fazer parte dessa resiliência, né? Quais são as áreas de atuação, inclusive olhando para a nossa gestão de crise. Então, a gente lista, a pessoa tem que estar dentro, mas a gente não precisa, talvez, premiar um de cada um. É só assim, ela precisa se encaixar em um desses requisitos. Eu fiquei imaginando a gente fazer uma carta convite. Então, quem vai participar do prêmio esse ano vai ser convidado a participar se a pessoa quiser. E aí, para a gente limitar, a gente pode mandar essa carta convite, e quem quiser participar já tem esse link do Forms, com a ficha de tudo que ela precisa preencher para vir os dados para a gente poder fazer essa avaliação. Então, a gente vê o que precisa, qual foi a atuação, qual foi o resultado. E a gente pode mandar para os premiados durante todas as edições do Prêmio Brastua de Sustentabilidade. Gostei muito da ideia de pedir, quem quiser ali do G20, que cada entidade pode eventualmente indicar um, porque aí eu acho que a gente amplia
inclusive com players mais atuais, players que tiveram ativo nesse período, e aí talvez que a gente abre para cada entidade trazer uma indicação dentro do G20. Então, nós estamos falando de, no máximo, 20 ali dentro, porque eu acho que não é todo mundo, a gente não vai obrigar, tem essa carta, você quer participar, você envia. Então, vamos supor, dos 80 vencedores, que a gente receba 30, que eu acho que é uma média alta até. Dos 20 que fazem parte do G20, que a gente receba ali, sei lá, 5 indicações. Estamos falando em 35. E eu abriria, talvez, para os associados Brastoa que quiserem também fazer a indicação de um. Então, eles seriam indicados ou pelos associados Brastoa ou pelo G20. Uma coisa, a Helena me escreveu aqui e falou, aqui que eu achei, eu falei, a gente está aqui conversando, quer entrar? Ela falou, eu tenho mais 15 minutos. Eu falei, então vem, então eu vou admitir ela, tá? Tá. Então, eu fiquei pensando nisso, talvez do que indicado pelos jurados, ser indicado ou pelos associados ou pelo G20, ou quem participou. Essas 3 redes, a gente tem uma quantidade reduzida, e assim, é uma carta convite. Você foi selecionado para participar, quer indicar, está aqui, indique um, e aqui já está a ficha para essa pessoa preencher com os dados. E aí eu acho que isso que a Mariana trouxe, maravilhoso, eles receberiam isso, organiza, vê se está faltando, padroniza, tal, para depois ir para os jurados fazerem a eleição. E aí é só a gente definir, vai ser um único ganhador, a gente premia 4, 5, aí eu acho que é mais esse olhar, mas assim, na minha cabeça eu fui montando isso, entendeu? Helena, seja bem-vinda. E a gente ainda está gravando. Eu vou, mas eu volto e vocês ainda estão gravando. Cuidado! Quer que pare a gravação? Acho que pode, Fê. Agora a gente vai fazer aqui um momento cozinha, cafezinho. Melhor, né? Quem que está como host? Acho que é você, Mônica. Você que tem que parar. Eu só vou colocar você como host, Fê, porque eu sou péssima aqui depois para saber onde eu salvo isso, para não dar aquele problema, porque o meu fica horas aqui, girando depois. Só que eu perdi o que a Marina falou. Quando eu entrei, ela já estava terminando. Ela falou assim, foi isso que eu peguei de tudo que aconteceu. Eu falei,